Voltamos para o terceiro bloco. Hoje, no centro dessa roda de conversa sem filtro, convidamos o juiz federal Carlos Madeira. Destaco também a participação dos jornalistas convidados, lembrando que este programa está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Bom, existe um projeto de lei sobre a prisão em segunda instância que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. E esse projeto, então, ele viabiliza as prisões dos réus logo após a condenação em segunda instância. Como é que o senhor avalia essa proposta? Eu avalio positivamente e espero que esse projeto avance o mais rapidamente possível e que ele entre no ordenamento jurídico brasileiro. A prisão em segunda instância deve ser regra, deve se consolidar no direito brasileiro, sob pena de haver um grave comprometimento da própria legalidade e da segurança jurídica. Eu vivi uma experiência dolorosa em minha vida, quando promotor de justiça em Paraibano, e tivemos que julgar ou submeter a julgamento no tribunal do júri diversos casos que já se haviam arrastado há muitos anos. E ao chegar ao tribunal do júri, eu com minha juventude, o empenho pela condenação daqueles acusados, eu constatei que a sociedade não tinha mais a percepção da gravidade daqueles crimes. Já havia se esvaído, por assim dizer, no tempo. Então, um fato como este, para esperar o trânsito em julgado, quer dizer, o exaurimento dos recursos no âmbito do STJ e do Supremo Tribunal Federal, depois de 10, 20 anos, a sociedade não terá mais a percepção clara, evidente, de que houve uma punição, que houve uma sanção por parte do Estado. A prisão em segunda instância é essencial e eu espero, faço votos, que o Congresso Nacional assim coloque no direito brasileiro. Diego? Aproveitando que a gente está falando sobre o judiciário, o juiz Carlos Madeira, recentemente nós tivemos juízes que deixaram a magistratura para concorrer a cargos políticos e tiveram êxito. E como na justiça também tem muita pluralidade, nós temos dois exemplos recentes. Flávio Dino, que defende a justiça social. O Witzel, que é governador do Rio de Janeiro, que defende o combate ao crime. A justiça brasileira hoje precisa de qual perfil? Do Flávio Dino, que fala em justiça social, ou do Witzel, que fala em combate à criminalidade? Eu acho que os dois perfis se ajustam, por assim dizer, não são antagônicos. Esse perfil do atual governador do Rio de Janeiro se adapta muito bem ao discurso que ele tem pela própria condição peculiar do Rio de Janeiro. Já o Flávio Dino, diante de um Estado reconhecidamente pobre, olha para esse lado social. Eu acho que os dois discursos se harmonizam dentro dessa pluralidade do Estado brasileiro. Doutor Madeira, o senhor reconhece a limitação do poder público ao lidar com o financiamento ou manter os serviços que tem. E o senhor citou a saúde aí como um grande exemplo e há necessidade de uma gestão pública adotar com mais transparência e clareza a questão da parceria público-privada, que é algo que o Brasil inteiro tem debatido, alguns municípios e estados já têm feito essa experiência. O senhor citou o caso do socorrão, da malha de saúde do município de São Luís, necessitar de uma participação da Universidade Federal nesse contexto. Qual é a sua visão de pegar esse profissional daqui, inserir dentro do contexto para cobrir, né, a dificuldade que tem de pessoal nessas áreas de socorrão e por aí vai? Eu acho que o gestor, seja do município, seja do Estado, não pode abdicar, abrir mão da parceria com as universidades, como centro de excelência, centro de formação de valores, para que eles sejam protagonistas. O administrador que não dialoga com as universidades, não traz as universidades para dentro da administração para serem protagonistas, ele acaba comprometendo a eficiência do aparelho estatal e da eficiência administrativa. No caso da saúde especificamente, é possível que as universidades coloquem ali a sua participação. Enriquece a universidade porque os seus alunos participam de um denso laboratório, que são os hospitais públicos, ganha a sociedade pela rapidez dos serviços e ganham todos que, digamos assim, estão envolvidos com esse problema dramático que é a saúde pública. Doutor Madeira, o que se vê hoje é uma enxurrada de crítica ao comportamento do STF. Alguns juristas, inclusive, acusam essa instituição, que deveria cuidar exclusivamente das coisas constitucionais, criticam e acusam de ser a maior fonte de insegurança jurídica hoje do país, o próprio STF. Qual é a sua opinião a respeito disso? O que você pensa a respeito disso? Eu tenho acompanhado algumas posições do Supremo e, evidentemente, não vou poder, por quanto magistrado, expressar uma posição mais veemente, mas eu atribuo muito da ação do Supremo Tribunal Federal à inércia do próprio poder legislativo brasileiro. E diante da inércia, da omissão do Congresso Nacional, que não legislou sobre temas muito caros, o Supremo Tribunal, por assim dizer, acabou absorvendo uma tarefa que talvez não fosse sua na essência.
e acabou, por via transversa, legislando ou criando julgamento para servir de paradigmas. Eu acho que é um momento de um grande desafio do Congresso Nacional Brasileiro, do Poder Legislativo, de assumir uma posição mais participativa, mais veemente. Esse debate que se trava agora no Congresso Nacional da prisão em segunda instância, coloca emblematicamente essa situação. Um ano passou do governo Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação? Eu acho que ainda é muito cedo para fazer uma avaliação mais contundente. Há sinais de melhora na economia, há sinais de retrocesso em alguns outros setores, enfim. Mas eu acho que ainda é um tempo muito curto. Eu acho que a tendência é de o governo começar a compreender as necessidades, as demandas da sociedade e se adaptar. O senhor acredita que, de fato, está crescendo o Brasil? Está tendo uma melhoria na economia? Os indicadores econômicos vêm mostrando, segundo os jornais especializados, como Valor Econômico, apontam que há um crescimento. Evidentemente que havia uma situação de grave crise econômica no país, que é um problema também estrutural decorrente da própria economia do mundo, mas há sinais de recuperação. O senhor sente isso aqui no Maranhão, especificamente em São Luís? Eu acho que já há sinais de melhora. Esses programas recentemente realizados, essas promoções chamadas Black Friday, servem de termômetro. Os vendedores dizem, os empresários dizem que em relação aos anos anteriores já houve uma melhora da venda. E essa melhora da venda não deixa de ser, por assim dizer, um termômetro de que a economia começa a responder positivamente. Dá para a gente fazer mais duas perguntas. Em relação ainda sobre o sistema judiciário, existem muitas críticas hoje como funciona a justiça no Brasil. Diz que tem muitas instâncias para você recorrer. Inclusive, o senhor acabou de dar a sua opinião, que é favorável à prisão após a segunda instância. Mas em relação a alguns temas como mandato para tribunais superiores, como tem a proposta de que o juiz fique 8, 9 anos no TSE, no STF, e também acabar com a PEC da Bengala, que volta para os 70 anos a idade máxima dos magistrados. A PEC da Bengala sempre mereceu, de minha parte, um sentimento de repulsa. Eu acho que foi um instante muito triste do Estado brasileiro em aprovar a emenda da PEC da Bengala, que levou as pessoas, magistrados, a deixar a magistratura somente aos 75 anos, inspirado no modelo norte-americano. Para mim, enquanto cidadão, seria mais razoável que o Supremo Tribunal Federal tivesse uma composição com ministro com tempo de validade, com mandato de pelo menos, no máximo 10 anos, para que pudesse haver, por assim dizer, uma oxigenação dos seus quadros, com magistrado que tivesse um olhar mais atento sobre a realidade do país naquele momento. Ainda há pouco o Marcelo falou na questão da improbidade administrativa que hoje é reinante na gestão pública. E se o senhor não tinha medo de ser pego em algum ato, caso um dia chegasse ao executivo. Mas eu pergunto e vejo sempre eles dizerem que a improbidade muitas vezes é inerente a um erro que o gestor cometeu por desconhecimento, por não saber, coisa parecida. O senhor, como gestor, chegasse a ser prefeito, se consideraria um homem preparado para nunca incorrer num erro de improbidade? Seguramente. Ao longo de minha vida, sobretudo nos últimos 10 anos, eu tenho julguei para mais de 500 ações de improbidade. E compreendi que a improbidade é fundamentalmente a deslealdade, o descompromisso, a ofensa à legalidade e à moralidade administrativa. Não é desinformação. Não é desinformação. Há situações, eu já julguei casos, em que os gestores foram desinformados por inabilidade, por não terem um corpo técnico adequado. Eu recordo um caso emblemático de um município da Baixada do Maranhão, em que o prefeito recebeu recurso da Funasa para fazer poços artesianos. E não aplicou os recursos porque naquele momento chovia na cidade. Deixou o dinheiro no Banco do Brasil. Havia, todavia, no convênio uma cláusula que determinava que aquele dinheiro deveria ser aplicado. O Ministério Público Federal moveu uma ação contra esse prefeito, sustentando improbidade. Eu rejeitei a ação, rejeitei o pedido, entendendo que o prefeito não cometera nenhum deslize de ilegalidade ou imoralidade. Ele não tiveram uma assistência adequada para ler o contrato e entender que enquanto o dinheiro não seria utilizado, ele deveria ser aplicado para render. Não houve má fé. Vamos de intervalo? Até o próximo bloco. Não sai daí.